Boa noite, igreja. A igreja Joinville, igreja A Porta aqui em Joinville, sexta-feira, 17 de julho de 2020, continuando com nossa série de estudo bíblico chamado Lidando com as Emoções, usando a escritura de Colossenses capítulo 3, versículos 15, onde Paulo escreve à igreja e para que a igreja permita que a paz de Cristo governe seus corações, ou seja, de que é uma coisa que cada um de nós podemos e precisamos fazer, de permitir que a paz de Cristo governe nos nossos corações, e como somos membros da igreja, membros do mesmo corpo, somos chamados a viver em paz e para ser agradecidos. Então, esta noite queremos continuar com o nosso estudo bíblico, com a lição número 8, e esta noite eu quero duas escrituras que vamos usar essa noite. Vamos ter Mateus versículo 10 e 2 de Timóteo capítulo 1. Uma vez mais, 2 de Timóteo capítulo 1, e vamos também ler Mateus capítulo 10, começando no versículo 28. O dicionário nos dá mais de 700 diferentes tipos de fobias, ou o que se chama medo. Um deles, muito conhecido, é claustrofobia, que é um medo de um lugar apertado, onde tem muita gente também. Tem um chamado agorafobia, que é medo de um lugar muito aberto, com muito espaço. Outro chamado ergofobia, que é medo de trabalhar. Fotofobia, chamado medo de medo. Então tem, imagina, mais de 700 tipos de fobias ou medos diferentes. E alguém disse que o medo é como areia dentro de uma máquina. Acaba desgastando todas as partes dentro que são vitais. Mas a fé é como o óleo que lubrifica essa máquina e lubrifica a vida e faz com que a nossa vida ou a máquina funcione corretamente. E é assim que a fé funciona nas nossas vidas. Quando Maria foi visitada pelo anjo, avisando da vinda de Jesus, de que ela estaria grávida com o Messias, com Jesus Cristo, em Lucas 2, o anjo disse para Maria: não temas ou não tenhas medo. Eu estou trazendo boas novas de grande alegria. Então, Jesus disse que nos últimos dias o coração dos homens iria falhar por causa do medo. Outra tradução diz que nos últimos dias o coração dos homens iria derreter por causa do pavor e do medo. Mas Deus tem um antídoto contra o medo. Então vamos ler essas escrituras que eu mostrei a você. Mateus 10, começando com essa, Mateus 10, versículo 28, a Bíblia diz: não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Quanto custam 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da sua cabeça são contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. E a outra escritura, 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o 8. Por isso quero lembrá-los, é Paulo escrevendo a Timóteo, de avivar a chama do dom de Deus, do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém. Então vamos começar essa noite e vamos primeiramente olhar ao que se chama a resposta inevitável, porque todo mundo, quando é assustado ou enfrentamos uma situação
a qual não estamos preparados ou esperando, todos respondemos com essa capacidade de temer, essa capacidade de temer. Então, uma das coisas que você não precisa aprender na vida é aprender a ter medo. Criança aprende a ter medo. Um animal, um cachorro aprende a ter... Não tem que aprender a ter medo. Já nasce, alguma coisa assusta e automaticamente responde. Crianças não precisam aprender a ter medo. Isso já, desde o nascimento, nós começamos a ter isso. Agora, há um bom tipo de medo que existe. A Bíblia nos fala dele. É o temor de Deus. Nos leva a ser cautelosos, a ter respeito. O temor de Deus, na verdade, a palavra significa respeito, não é medo, mas é respeito de Deus. E nossa escritura, no versículo 28, diz assim: não tenham medo daqueles que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Mas em 1 de Provérbios, a Bíblia nos diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Um eletricista uma vez disse para mim: todo eletricista tem medo da eletricidade, se é que ele quer ser eletricista por muito tempo. Deixa eu dizer isso outra vez. Todo eletricista terá medo ou respeito da eletricidade, se é que ele quer ser eletricista por muito tempo. Porque se o eletricista não tem respeito ou temor ou respeito pela eletricidade, ele um dia vai levar um choque e vai morrer. Mas existe outra dimensão do medo. E esse é o que eu estou falando, que queremos ver essa noite. E é o medo que causa tormento, que causa pânico. Eu me lembro quando eu tive que ir fazer uns exames, no voo de volta, o voo estava lotado, não cabia nada, ninguém, toda a cadeira estava cheia no meio desse coronavírus, o avião estava lotado, todo mundo sabia, eles entraram, sentaram, colocaram suas bagagens dentro do avião, botaram o cinturão, o avião se separou da terminal do aeroporto, o avião decolou e quando o avião começa a decolar, uma mulher começa a gritar em pânico com medo. Até que o avião voltou, deu a volta, aterrissou de novo, voltou à terminal, entraram o pessoal das ambulâncias, pegaram ela, não forçado, ela em pânico, saiu do avião, perdemos mais de 1 hora, isso estragou outros voos para mim e para muitas outras pessoas, por causa dessa dimensão de medo que não é um medo de respeito, é um tormento, é um pânico. 1 de João 4,18 nos diz de que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, na realidade, para superar o medo, todos precisamos aprender a lidar com isso. Porque é uma coisa a qual afeta todo mundo. Aprender a lidar com medo é uma coisa importante, porque pessoas como essa, como o exemplo que eu dei no avião, elas podem ficar paralisadas. Essa mulher ela entrou, sentou, colocou o cinturão, estava normal. O avião decola, ela vê que está cheio de gente no avião, ela diz, esquece, e começa a entrar num pânico que... imagina os pilotos como deve ter ficado. Por quê? Porque esse medo causa as pessoas ficarem paralisados pelo medo e não conseguem fazer nada. O medo vê qualquer situação, este medo que estamos falando, e vê a situação e vê como se tivessem gigantes na terra. Escraviza a pessoa, aprisiona a pessoa, é perigoso. Um homem disse, o medo é o começo da derrota. O medo é o começo da derrota. Ele disse, o medo vem da carne, o pânico vem do diabo. A preocupação é como uma pequena corrente de medo que percorre pela mente. O medo
falsas evidências que parecem ser reais, tentamos correr, tentamos fugir, até mesmo da nossa própria sombra, o qual é impossível. Então, esta é uma coisa, ninguém tem que estudar, ninguém tem que se preparar, todos temos a capacidade de ter esse tipo de medo, mas qual é o exemplo que Jesus dá para nós? Olha, Jesus teve medo alguma vez? Olha, ele foi tentado igual que nós. A Bíblia diz que ele foi tentado de toda maneira igual que nós. Ele enfrentou o medo. Ele teve ocasiões de tormento, que o medo e o tormento tentaram manipular e controlar ele, mas ele teve domínio sobre o poder do medo. Ele nunca teve medo de fazer das coisas que estavam erradas. Ele nunca permitiu que o medo também fosse controlar o seu julgamento. Por exemplo, se está errado, está errado. Não tenho medo de dizer que está errado. E não permitir que o medo venha me dizer, bom, está errado, mas eu estou com medo, tá? Então pode fazer. Ele não permitiu isso. Ele cumpriu o que ele veio fazer. Ele dominou o medo. E ele teve uma paz no meio de tudo que ele sofreu, a qual só o Pai poderia ter dado a ele. Ele dormiu. Não sei se você se lembra, uma vez teve uma tempestade em Marcos capítulo 4. Ele estava no barco e a tempestade, ele dormiu no meio da tempestade. Em Marcos 4:37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e perguntou aos seus discípulos, por que vocês têm tanto medo? Veja bem, porque a verdade é que todo mundo vai ter que enfrentar isso. Todos vamos ter que enfrentar o medo. É uma frase repetida mais de 360 vezes na Bíblia, não temas, não temas, não tenhas medo. Mais de 360 vezes na Bíblia essa palavra está. Por quê? Porque precisamos ouvir isso muito. Precisamos ouvir isso muito. Então, seja o que você tem que enfrentar, seja qual for a situação, seja o que esteja acontecendo, nós podemos controlar os nossos medos e colocar eles no lugar certo. Infelizmente, tem pessoas que fazem de uma situação pequena uma coisa enorme. É como tentar fazer de um grão de areia uma rocha, ou tentar fazer uma tempestade num copo d'água. E isso faz com que as pessoas fiquem presas de um espírito negativo, um espírito de medo, de temor, de pavor, de pânico. Tem pessoas que escutam uma coisa negativa e a mente começa a viajar em 100 mil direções. Pensar tudo que existe de ruim, tudo que existe de errado, tudo que vai acontecer. Não vou morrer, eu vou ficar com doente, eu vou ficar isso, vou acontecer aquilo, e não vai dar certo, e vou perder o trabalho. E qualquer coisa, simplesmente por ouvir um espírito negativo, podemos chegar a muitas conclusões erradas. Alguém disse isso, o espírito do medo é como uma escuridão constante. Você existe nela, ela te cobre, te sufoca e te afoga. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você e eu confiemos nele. Confiemos em Deus, seja qual for a incerteza, a insegurança da vida. Eu sei que tem coisas que nem eu, nem você podemos controlar. Eu gostaria de poder controlar tudo. Eu gostaria de poder controlar que horas eu acordo, que horas eu vou para o trabalho, como é que vai responder as pessoas. Eu gostaria de controlar tudo, mas tem coisas na vida, muitas delas, que você e eu não temos o controle. E por mais que você e eu nos preocupemos, por mais que você se preocupe, você não vai conseguir controlar. Tem pessoas que se preocupam sem
e não vão ter controle disso. Por exemplo, se vem uma tempestade, eu não vou conseguir parar a tempestade. Então, não interessa se eu tenho muito medo, se eu estou em pânico, em pavor, não vai resolver nada. Essa mulher que eu falei estava no avião, em pânico porque o avião estava cheio, ela acabou descendo do avião, perdeu o voo. O próximo voo também estava cheio. O próximo voo depois desse também estava cheio. Então eu não sei o que ela vai fazer, como é que ela vai, será que ela vai vir nadando, vai vir de carro? Eu não sei. Porque não importa quanto medo você consiga ter, você não pode mudar a morte. Tem pessoas que têm pavor da morte. Vai resolver a morte? Não vai resolver a morte. Tem certas coisas que são desconhecidas. E não adianta se preocupar, ficar com medo. E não temos o luxo de saber as coisas com antecedência, de saber as coisas antes do tempo. Se soubéssemos, pelo menos poderíamos estar preparados, né? Mas a vida, na realidade, é cheia de aventuras que não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que temos que continuar vivendo. Se você espera pela situação perfeita, se você espera pelo momento certo, você vai ficar sem fazer nada o resto da sua vida. Porque você sempre vai esperar para ver o que vai acontecer, ver como vai responder, ver como vai analisar. E isso não é vida. Isso não é vida. Tem pessoas controladas pelas superstições. Tá? Por exemplo, um gato preto. Um gato preto. E agora? Atravessou na minha frente. O número 13. Que azar. E isso controla as pessoas. Tem gente com medo de caminhar debaixo de uma escada. Eu vejo uma escada, eu caminho debaixo da escada de propósito. Porque o medo mantém as pessoas sempre buscando o próximo desastre. Sempre buscando o próximo problema. Sempre negativamente olhando qual é a próxima coisa ruim que vai acontecer nas nossas vidas. Um homem disse o seguinte, ele disse: nenhuma paixão é tão eficaz em roubar a nossa mente do poder de agir e raciocinar como o medo. Eu vou repetir essa frase, porque você precisa entender exatamente o que está dizendo. Nenhuma paixão é tão eficaz em roubar a nossa mente do poder de agir e raciocinar como o medo. E é por isso que precisamos saber e ter a certeza de que Deus está no controle. A Bíblia nos diz que Deus tem tudo na palma da sua mão. Ele tem o controle de tudo e ele promete isso. Ninguém pode tirar, Jesus disse, você da sua mão. Só você pode tirar você da mão de Jesus. Ele é o nosso refúgio, a Bíblia diz. Ele é a nossa paz, ele é o nosso esconderijo. A escritura que lemos, uma ave não cai do céu sem o conhecimento do Pai. Se Deus presta atenção para o que está acontecendo com uma ave, imagina você, tudo vai sair bem. Você alguma vez já viu, está caminhando de repente, puff, e cai um pássaro na frente de você? Eu nunca vi um. Mas mesmo assim, pelo visto, acontece. E o Pai presta atenção até disso. Então, quanto mais do que uma ave é você de importante para o Senhor, para Deus. Ele não morreu pelas aves, ele morreu pelos seres humanos. Então, Deus, ele está interessado em que você e eu aprendamos a cortar as raízes desses medos, dessas inseguranças, porque senão não vamos poder enfrentar o medo. E ele vai continuar crescendo. Temos que aprender a cortar pela raiz. Confrontar o medo, ter confiança em Deus. E Jesus, na nossa escritura, ele nos pergunta, você tem fé? Ele pergunta, vocês não tinham fé? Por que estão com tanto medo? Vocês não acreditaram? Ele disse isso. Por quê? Porque a fé afasta o medo. A fé
confia de que Deus está no controle e a fé... Tem gente, pastor, eu tenho muita fé. E por que você está com medo? Porque quem tem fé, a fé afasta o medo. A fé é um escudo, é uma barreira, é um muro que defende, protege contra o medo. E Deus quer que você e eu exerçamos a nossa fé para poder enfrentar qualquer situação e poder nos manter firmes. Se você acredita que Deus está trabalhando na sua vida, de que Deus está trabalhando no nosso caráter, de que Deus está trabalhando na nossa fé, o medo não vai ter acesso à sua vida. Por quê? Porque ele sempre usa tudo que enfrentamos para trazer crescimento. Não é que Deus queira ou goste de assustar a gente. Ele quer ver cada um de nós crescendo, ele quer ver cada um de nós madurando, ele quer ver tudo isso, mas infelizmente pessoas dizem que têm fé, mas não têm fé. E ao não ter fé, é de boca só, ficam com medo de tudo. Olha, a presença de Deus é uma coisa muito poderosa. Quando você está na presença de Deus, eu não me preocupo em nada. Eu sei, talvez tenha que pagar isso, tenho que dever aquilo, tenho que ir no doutor, tenho que ir aquilo, mas eu estou na presença de Deus, tudo vai sair bem. E Deus pode libertar pessoas desse espírito de temor, do medo, da preocupação que traz ansiedade. O medo produz tudo isso. Preocupação, ansiedade, temor. Ele pode tirar e curar e libertar de tudo isso para nos trazer a paz. Então, a pergunta principal é: como é que eu posso vencer o medo, pastor? Como é que eu vou poder vencer o medo? Porque esse é o meu problema, pastor. Eu tenho medo. Como eu faço para vencer o medo? O que é que eu posso fazer? Bom, o segredo para vencer o medo é muito fácil. O segredo para vencer o medo é viver para Deus com todo o coração. Pastor, eu pensei viver para Deus com todo o coração. Porque quando você vive para Deus com todo o coração, não vai ficar nenhum pedacinho com medo no coração. E isso ajuda a vencer o medo. Quando você vê o propósito, os planos, a vontade de Deus para a sua vida, você procura entendê-los e fazer o que Deus quer para você. Olha, Jesus nos deu um exemplo. O exemplo de Cristo foi muito, muito claro. Ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. Ele disse: eu sempre faço a vontade do Pai. E quando você faz a vontade do Pai, você está servindo Deus com todo o coração, olha, você vai vencer o medo. O medo não vai ter controle. Por quê? Porque você sabe que você está naquelas mãos do Eterno. Ele vai segurar você. Ele não vai deixar você cair. Não existe lugar mais seguro em todo o universo do que fazer o que fomos chamados a fazer. Está no meio da vontade de Deus. Seja o que a vida trouxer, jogar em cima de você, seja o que a vida tentar amassar você com ele, olha, pode ter certeza de que Deus é fiel e Ele vai proteger e ajudar em tudo. Ele escuta as nossas orações. É por isso que eu digo, ore em voz alta, porque Deus escuta. Eu não estou falando da escritura que diz: pastor, na Bíblia diz para não falar em voz alta, para todo mundo ficar olhando, porque eu não estou falando de você chegar no meio da calçada, onde está no centro, as pessoas caminhando de um lado para o outro, e de repente você começa a orar bem alto: Senhor, meu Deus. Não estou falando isso. Mas quando você ora para você ouvir as suas orações em voz alta, porque Ele escuta, Ele ouve nossas orações, Ele se move para ajudar os seus filhos e as suas filhas e proteger nossas vidas. Você não tem que ficar com medo da opinião dos outros. Tem pessoas que têm pavor, não querem fazer amizades, não querem nem sair de casa. Eu sei que estamos nesse confinamento, ficar em casa, fica em casa, não sai de casa, coronavírus, e tudo isso, pandemia, eu entendo isso. Mas tem pessoas que mesmo quando não tem nada disso, elas têm pavor de bater na porta do vizinho para pedir um pouquinho de sal. Ou atravessar a rua porque tem medo de se topar com alguém que nem conhece. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele protege nossas vidas. Você não precisa ter medo
da opinião dos outros, do passado, dos erros do passado, das circunstâncias. Muito menos não precisamos ter medo da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz em Salmos 61:3, de que Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa torre forte contra o inimigo. Ele diz, tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deus é nossa torre forte. Quando você e eu decidem, vou me aproximar a Deus, eu vou fazer a sua vontade, eu não vou ficar com medo, eu vou seguir Ele, eu vou permitir que Ele me diga o que fazer, você vai encontrar direção para a sua vida. E essa direção às vezes diz, não tenha medo, confia em mim. Porque aprendemos, a única coisa que eu tenho medo é o mal, é o pecado, é a tentação, é perder a minha salvação, perder o amor de Cristo. Isso me dá medo, porque eu tenho vivido com a presença de Deus por muitos anos. E Deus sempre tem um lugar melhor, um lugar mais alto para cada um de nós. Ele tem a maneira de colocar, fazer você uma pessoa corajosa, uma pessoa com valor, não uma pessoa com medo. Ele pode ajudar você a fazer qualquer coisa. A Bíblia nos fala de que Ele coloca ousadia e confiança no nosso espírito. Recentemente eu falei da ousadia. Então, Atos 1:8 diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Depois, 1 de João 4:4, João falando, escrevendo para o pessoal da igreja, para o povo da igreja, chamando ele de filhinhos. Já João está bem velho. Ele escreve e ele chama filhinhos, diz, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E se Jesus está em você, não há nada no mundo que possa trazer susto, medo, pavor, pânico. Não, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Já Salmos 27:1. Diz, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo? Mais escritura, 2 Timóteo 1:7, pois Deus não nos deu o espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Essa palavra autocontrole é controle próprio. Eu vou me controlar, eu não vou deixar, eu não vou ser controlado pelo medo. Em Atos 4:13, Pedro e João estão entrando no templo, na hora da oração, tem um aleijado na entrada, na porta. Ele pede dinheiro, esmola para Pedro e João, eles não têm, Pedro diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu darei a você, no nome de Jesus levanta. As pernas deles fortaleceram, um milagre aconteceu, ele entra no templo na frente deles, pulando, alegre, feliz, caminhando, curado. E a escritura chega que os religiosos que estavam em contra de Jesus, que estavam em contra de Pedro e de João, e da pregação do evangelho, eles dizem, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, eles não tinham nem educação. Iletrados que provavelmente eram analfabetos, não sabia ler e escrever, mas olha, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus, porque quando Jesus está, não tem medo, tem ousadia. Quando Jesus está, não tem medo, não tem, o que tem é ousadia, não tem esse medo, existe paz na presença de Deus. Cristo nos protege, Ele nos dá essa confiança. E Deus sempre vai cuidar de qualquer coisa que preocupe você se você coloca nas mãos dele. O problema é que nós queremos ficar aqui e dizer a Deus como fazer as coisas e não funciona desse jeito. Devemos clamar a Deus cada vez que tem uma tempestade,
que você esteja passando, confiar nele e entregar o problema a Deus. E Senhor, me mostra o que fazer. O que é que eu devo fazer? Eu falei aquela escritura em Marcos capítulo 4, que Jesus entra no barco, né? E Jesus acaba perguntando aos discípulos, o que aconteceu? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? A fé é o que vai ajudar. O barco não vai afundar com Jesus dentro. Tu acha que o barco vai... cadê Jesus? A Bíblia escrevendo, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. Um dia Jesus entrou no barco com os discípulos e o barco afundou e Jesus morreu. Não é assim. O barco não ia afundar com Jesus dentro do barco, mas você e eu podemos clamar a Ele e Ele nos dá a paz. Não contar para o mundo inteiro que eu estou morrendo de medo, porque aí você realmente já está com medo. Então a oração é um grande privilégio. Tem pessoas que acham que orar... o pastor só fala de oração. O pastor só fica falando de oração. Ele só faz pregar de oração. É porque não sei o quê. O que é que fica orando o tempo todo? Acho que não tem nada para fazer. Não, olha, oração não é uma obrigação. Oração é um privilégio. É um privilégio. É um grande privilégio. E assim podemos saber e ouvir de Deus que Ele tem tudo sob controle. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por isso estou sofrendo estas coisas. E Paulo escreve, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Outra tradução, eu sei em quem tenho confiado e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Ou seja, ele disse, olha, Deus tem um amor perfeito para nós, esse amor perfeito expulsa o medo, e Deus tem tudo sob controle. Na verdade, um cristão com medo é uma contrariedade, porque não confia em Deus. Então a lógica diz isso. E, logicamente, a paz que Ele nos dá é uma paz que não tem palavras para expressar. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Simplesmente é como eu contei no começo. O anjo disse a Maria, não tenha medo. Maria e João, não tenham medo. Então, é uma coisa que o mundo é quem traz medo, a carne traz medo. Esse é como podemos vencer o medo? É vivendo para Deus com tudo, vivendo para Deus com todo o coração. Tem uma história que eu quero contar a você para fechar o estudo essa noite. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, não sei quanto você sabe da história, a Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa e na Ásia. Na Europa era a Alemanha contra os outros países ali. E na Ásia era o Japão querendo dominar outros países na área e conquistar e tudo isso. Então, nessa área do Pacífico, da Ásia, na área da Segunda Guerra Mundial da Ásia, onde o Japão, muitos soldados japoneses, eles iam para essas ilhas no Pacífico, porque eles deixavam os soldados japoneses na ilha do Pacífico, e o Pacífico está cheio de ilhas. E assim eles conquistavam e depois eles colocavam mais soldados em outra ilha e assim iam de uma para outra. Então, mesmo que fosse uma ilha pequena, quantos mais ilhas eles tinham, eles assim poderiam dominar mais território, mais nações. Então, muitos soldados japoneses foram encontrados depois da Segunda Guerra Mundial, nestas ilhas do Pacífico. A guerra já tinha acabado, a guerra já tinha chegado no fim, já tinham se rendido, já tinham sido declarado que o Japão perdeu, os Estados Unidos ganhou, isso já tinha acontecido. Estavam todos escondidos em cavernas. Anos depois, não estou falando uma semana, 2 semanas, não chegou a notícia a eles ainda, não tinha celular. Não, anos depois. Eles achavam que a guerra ainda estava acontecendo, que a guerra ainda estava em curso. Olha, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. 1945, faça matemática, vamos contar. 55, 65, 25 anos depois, até no ano 1970.
55, 65, 70, 25 anos depois, ainda se encontraram soldados japoneses nessas ilhas, escondidos em cavernas. Um deles foi encontrado numa ilha chamada Guam. Ele morou lá por 28 anos. Ele comia ratos, sapos, coisa miúda, mas ele se manteve vivo. Pensando que a guerra ainda estava acontecendo, ainda estava em curso, estava se protegendo, esperando que viesse buscar ele. Mas todos eles, na verdade, eles não saíam dali porque eram prisioneiros do medo, do temor. O mundo estava viajando, já tinham avião, tinha férias, o povo em navio, na praia, anos depois. Um deles, 28 anos, escondido numa ilha. Tu imagina isso? Isso é o que o medo, o temor faz com as pessoas. Domina, controla, vira seu mestre. E como crentes, como cristãos, você e eu precisamos ouvir o grito que diz: a guerra acabou. A guerra acabou. Saiam, chega, acabou. Por quê? Porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Ele disse na cruz as suas últimas palavras: está acabado. E você e eu não precisamos ser controlados pelo medo. Eu me pergunto se você talvez tenha alguma pergunta, algum comentário essa noite que você queira fazer nessa área do medo, dizendo não ao medo. Naturalmente, não precisamos aprender o medo, todos aprendemos isso naturalmente. Já nascemos com essa habilidade, essa capacidade de responder com medo a certas situações, mas Jesus não teve medo, ele enfrentou as coisas pela verdade, ele confiou no Pai, ele confiou em Deus. E o medo rouba você e eu do poder de agir e raciocinar corretamente, porque o medo leva você em pânico e você perde a capacidade de raciocinar, de agir corretamente. Viramos controlados, mas podemos vencer o medo. Podemos vencer o medo como? Servindo a Deus com todo o coração, vivendo para Deus com tudo. O propósito número 1 da vida é saber o que Deus quer para mim, que eu faça, e eu vou fazer. E isso eu tenho lhe dito, eu posso dizer a você com experiência já de mais de 27 anos, que eu tenho visto isso sendo realidade na minha vida. Como eu disse, o anjo disse para Maria, Maria estava em pânico, quem é esse anjo? O que está me dizendo? O que está falando? Ela disse, Maria, não tenha medo. Essa noite, se você tem alguma pergunta, algum comentário, coloca no chat, ou se você quiser fazer uma pergunta pessoalmente, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo correio eletrônico. Como é que diz? Eu quero fazer uma oração essa noite. Eu quero fazer uma oração porque eu acredito que tem pessoas que elas lidam muito com o medo, com o temor. Elas lidam muito com o temor do passado, temor das coisas acontecidas antes, temor de coisas que não podem fazer nada para mudar. E eu quero fazer uma oração essa noite, porque eu acredito que Deus quer libertar muitos de vocês essa noite desse espírito de temor. O espírito de temor, uma das coisas que causa problema respiratório, problema de asma. Pessoas que sofrem de asma, pessoas que têm muito medo, muito temor. E mais nessa época de pandemia, todo mundo tem medo, vou morrer. Eu não estou dizendo para não respeitar a doença, mas eu estou dizendo de que é um bicho, não é um bicho de 7 cabeças. Entendeu? Então vamos fazer uma oração. Vamos inclinar o rosto, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus libertação desse espírito. Senhor, esta noite eu te agradeço, eu quero que você repita estas palavras. Senhor Jesus, eu declaro o sangue de Cristo sobre minha mente e meu coração. Eu quebro esta maldição do inferno. Eu repreendo este espírito de temor e de covardia.
Eu expulso ele da minha vida. Ele não tem direito ou controle mais na minha vida. Porque minha vida pertence a Jesus. Eu te agradeço pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E eu te agradeço por esse milagre. No nome de Jesus. Amém. Senhor, esta noite eu te peço que você toque cada coração, cada vida, cada pessoa assistindo este estudo, Senhor, que tem problemas com o medo, com o temor. Eu quebro essa maldição do inferno, eu declaro o sangue de Jesus, eu tomo autoridade e domínio sobre esse espírito sujo e imundo, eu expulso ele da vida do teu povo. Traz paz e traz confiança em ti, Senhor, e na tua palavra, no nome de Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Uma vez mais, muito obrigado a todos por ter assistido este estudo. Igreja Porta aqui em Joinville, nessa sexta-feira. Continuaremos nossos estudos semana que vem, na terça-feira, às 20 horas. Enquanto isso, temos culto depois de amanhã, domingo de manhã às 11 e domingo à tarde às 19h30. Eu agradeço a todos por ter participado. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra que você trouxe às nossas vidas. Eu peço que você toque em nossos corações, nos ensina, Senhor, a não ter medo e a confiar em Ti, para que Teu nome seja louvado e glorificado. Te agradecemos por tudo que estás fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor seja com vocês. Uma boa noite.